do nosso estado físico, emocional, sentimental ou espiritual. Nós temos que carregar a cruz desconhecida. Atenta comigo ainda dentro do versículo 26, quando ele fala que vinha do campo. Que vinha do campo. Nós não podemos medir esforços, como o caso que nós estamos vendo aqui de Simão Cirineu. Algumas especulações dizem que ele era agricultor, que ele estava trabalhando, estava vindo do campo naquele momento. Mas a coerência mais certa, mais eficaz, é que nós falamos na parte introdutória desse estudo. É que Simão, ele estava vindo para participar da festa. Mas a distância era em torno, aproximadamente, de 1.600 quilômetros, da onde ele estava, de Cirene até Jerusalém. Então, ele estava cansado, óbvio. Ele estava estafado, após uma viagem de longos meses, após uma viagem cansativa. E ele estava realmente ali, olhando, contemplando, vendo, mas cansado. É o que acontece comigo e com você. Simão Cirineu poderia dizer, eu estou cansado. Tem pessoas mais descansadas do que eu aqui. E nós falamos, olha, eu vou medir esforços, eu estou cansado, após um dia enfadonho, após um dia estressante, corremos de um lado para o outro para atender as nossas demandas e ainda sou obrigado a carregar a cruz de outros. Atento para as pessoas que estão descansadas em minha volta. Nós negligenciamos, viramos as costas, partimos para velhas desculpas, como foi falado. Há pessoas mais preparadas. Interessante, amados. Simplesmente nós não valorizamos o privilégio que foi designado a nós. Acudir o próximo, nós seremos recompensados, não por homens, mas pelo próprio Deus. Provérbios, capítulo 19, o versículo 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Interessantíssimo esse versículo, que nos constrange. Precisamos seguir o exemplo de Cristo, é claro, na íntegra, isso é óbvio. João capítulo 5, versículo 17, mas ele diz, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. A incansável, a imbatível saga do Senhor Jesus, em prol de atender, acudir o próximo, era de tirar o fôlego. Um exemplo claro, quando nós vemos em Marcos capítulo 6, o versículo 31, e ele disse, vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Ou seja, automaticamente o Senhor Jesus se dispunha a trabalhar em prol de atender a demanda do próximo, acudir, suprir as necessidades. Não havia desculpa, não havia estou cansado. Como nós muitas vezes usamos de subterfúgio para não carregar a cruz desconhecida. Nós falamos, olha, o dia foi exaustivo, o dia foi cansativo. E interessante que em Marcos capítulo 4, o versículo 35 e o versículo 38, gostaria que você acompanhasse essa leitura. Marcos capítulo 4, versículo 35 e o 38, fala assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. O versículo 38, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Mas o que esse versículo tem a ver com o texto que nós estamos trabalhando nessa noite? Tem a ver com a atitude clara de Simão. Tem a ver com a atitude clara minha e sua. O Senhor Jesus tinha trabalhado o dia todo. O Senhor Jesus tinha doutrinado o povo desde da madrugada até o entardecer. O Senhor Jesus tinha orientado. Ele entra no barco, ele vai para outra margem atender a demanda de um homem que estava possesso com uma legião, que era 6.000 demônios no seu corpo. E o Senhor Jesus vai. Mas nesse inteirinho, nessa viagem, Jesus dorme. Dorme porque ele queria apreciar, aproveitar o passeio? Não, ele estava cansado. Como homem, 100% como homem, ele estava cansado. E mesmo assim, se disponibilizou em ir acudir uma alma que estava perecendo. O que aquele homem poderia dar em troca ao Senhor Jesus? Absolutamente nada.
Mas o cuidado peculiar do Senhor sobre a vida daquele homem, sobre a minha vida e a sua, é grandiosa. Interessante, amados, que a forma que Jesus age, a forma que Jesus trabalha, e trabalhou em prol de mim e de você, e tem trabalhado. Nós somos constrangidos a levar a cruz desconhecida, a carregar a cruz desconhecida. Portanto, o aconchego do lar não pode falar, não deve falar mais alto do que as almas que estão gritando e perecendo. Nós gostamos de ficar na nossa fortaleza, nós gostamos de ficar quietos, amuados, não sermos incomodados, enquanto há muitos gritos de pessoas desesperadas. Nós pecamos em negligenciar, em não atender à demanda do próximo.